Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a essa live aí nas vésperas do Natal. E para tanto escolhemos aí um tema muito ligado a esse momento agora, né? O sentido do Natal. Dou minhas boas-vindas aí para minha filha Laura, para Mônica, Patrícia Ribeiro, tá aí também a o Haroldo, o Zanetti. Ótimo, boa noite, pessoal. Orivete também está aí, bem-vinda, querida. Então tá bom. Muito bem, pessoal. Vai chegando esse fim de ano, muitas pessoas vão tendo assim sentimentos até ambíguos. É comum as pessoas ficarem muito excitadas, muito entusiasmadas com a chegada do Natal, com esse movimento todo, né, de enfeites, de luzes, de árvore de Natal, e ao mesmo tempo das compras, dos presentes, das festas. Então isso é uma parte da coisa. Agora existe também um outro lado que às vezes angustia as pessoas. Parece que essa chegada do Natal, essa chegada desse tempo, vai gerando nas pessoas assim um sentimento de uma angústia, uma tristeza, um querer que essa data passe logo. E aí cada um sabe de si. Mas nós poderíamos arriscar dizer que quando a gente às vezes sente essa angústia, essa tristeza, talvez seja porque a gente sabe o que é o Natal. A gente sabe lá no coração da gente o que ele significa, que é essa vinda de Jesus, que é essa presença, essa pessoa de Jesus Cristo, né, que esteve entre nós aqui. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Então, por saber disso e ver que o mundo parece que vive tão às avessas desse espírito de fraternidade, de comunhão, de bondade, aí as pessoas se angustiam, né? Meio assim que não combina o Natal com o mundo que vivemos. Mas isso é só um lado da coisa, porque depende da gente agora olhar o outro lado e ver que ao lado da sombra também tem luz, que ao lado da miséria também a gente tem muita riqueza, mesmo que ela não seja material, mas muita riqueza humana. Basta ter esses bons olhos que a gente começa a enxergar isso também, né? É como se fosse aquela pepita de ouro no meio do cascalho. Se a gente ficar olhando só para o cascalho, a gente fica assim, achando tudo muito sem graça. Mas se a gente crescer o olho na pepita, aí a gente vai ver que valeu a pena, né? Que está valendo a pena, vale a pena viver, né? Muito bem. Então, agora veja bem, eu fiz até uma pergunta na chamada dessa live, porque ninguém sabe qual foi a data de nascimento de Jesus, nem a dia, nem o mês, nem o ano. Porque alguém pode dizer, mas espera aí, ele nasceu no ano zero, porque tanto a gente conta a história antes de Cristo e depois de Cristo, então o marco é o zero, o ano zero. Sim, existe esse ano zero, ele foi estabelecido num calendário chamado gregoriano, né? Mas não se tem exatamente certeza, não tem registro histórico. Há inclusive indícios que ele tenha nascido até um pouco mais tarde do calendário, né? Tipo no ano 5 depois de Cristo. Meio esquisito isso, né? Mas há indícios disso. Mas isso não tem importância. Não tem importância. Porque nós não estamos aqui não é em busca de uma data de nascimento, mas do significado desse nascimento, desse Natal. A palavra Natal significa nascimento, natividade, né? E, bom, por que escolheram então o dia 25 de dezembro? Já que não se tem
conhecimento do dia nem o mês. Então a história diz o seguinte, que nos primeiros anos do cristianismo, ele não havia comemoração do nascimento de Jesus. Não há nenhum registro disso. Até o ano 300, e é muito tempo. Passaram 3 séculos já, né, desde a morte dele, e não se comemorava o nascimento. Mas como começou a acontecer a cristianização do Império Romano, e depois praticamente a instituição do cristianismo como religião oficial de Roma, então o cristianismo ele foi incorporando algumas comemorações, algumas festividades pagãs que eram realizadas no Império Romano, né? E uma delas era essa chamada dia do nascimento do Sol Invencível, porque o Sol ele era adorado como um deus, né? no panteão dos deuses romanos, né? E o que significa isso? O Sol, e que dia que foi escolhido para poder fazer a festa ao Sol? Não, foi no dia 22 de dezembro, que é o solstício de inverno, no hemisfério norte. Tudo lá no hemisfério norte, que lá que essa história começou, né? E o que significa o solstício de inverno? Seria a data onde começa o inverno. Por exemplo, agora, hoje, está começando aqui o verão no hemisfério sul. E, coincidentemente, no hemisfério norte é o contrário, começa o inverno. Aqui está mais quente, lá está mais frio. É o inverso, né, em termos de verão e inverno. Então, o solstício é um momento em que o Sol está inclinado de uma tal forma diante da linha do Equador, que para o hemisfério norte ele fica mais distante. E no hemisfério sul, né, porque é o começo do verão, ele está mais próximo, ele está mais perto. Ele incide com mais força, né, com mais calor aqui no hemisfério sul. Mas então, por que comemora-se o solstício de inverno, o dia do nascimento do Sol? Porque é a partir daí que o Sol começa a se aproximar mais da Terra. A partir desse início do inverno, o Sol, cada dia que passa, ele vai chegando um pouquinho mais perto, né, até chegar muito perto, que é no verão. Ele passa para o equinócio, né, que é o período depois do inverno, que é a primavera, lá no hemisfério norte, onde ele está exatamente a pino, né? Então ele não está nem tão longe do Sol, da Terra, nem tão perto. E aqui também no caso do equinócio de outono, ele não está nem perto nem longe da Terra, fica no meio exato, né? Só no verão e no inverno é que ele tem essa discrepância, essa inclinação. Mas para isso nós não estamos aqui para falar de astronomia, né? É apenas uma curiosidade. O que significa isso? Eles escolhem esse dia, o dia 22 de dezembro, por ser o dia mais curto e a noite mais longa. Então, a partir daí, 23, 24, 25 de dezembro, os dias vão ficando um pouquinho mais longos e a noite um pouco mais curta, né? Mas assim, ainda a noite é maior do que o dia, mas o Sol vai chegando mais perto. E é muito simbólico isso. Porque o nascimento de Jesus, que no caso agora para os cristãos, foi substituído esse culto ao nascimento do Sol Invencível para o nascimento de Jesus. Então Jesus ele entrou no lugar do Sol. O Sol para o paganismo romano, entrou Jesus para o cristianismo. E depois, mais tarde, lá pelo ano 500, o imperador Justiniano, né, 529, ele estabeleceu o dia 25 de dezembro como feriado nacional. E o Papa Júlio, no ano 350, mais ou menos depois de Cristo, ele escolheu o dia 25 de dezembro. Apesar de não ser o começo do solstício, mas é como se fosse assim, 3 dias depois do início do solstício, é quando o Sol já se adiantou um pouquinho para chegar mais perto da Terra. Jesus nasceu, então a luz começa a se aproximar. Quer dizer que o nascimento de Jesus
É como se fosse a interrupção, né, de um inverno longo, de uma noite longa, e o início da claridade, o início da luz, do calor, da vida, porque o sol representa a vida. Então Jesus é a luz do mundo, né? O pão celestial, o pão descido do céu, não é assim? Então faz todo sentido. Agora isso é muito variado. Por exemplo, a igreja oriental, a cristã oriental, ela comemora o nascimento de Jesus no dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro. Eles entendem que os reis magos chegaram no dia do nascimento de Jesus, que é colocado como 6 de janeiro. E esses reis magos, eles não eram reis, na verdade não eram três, porque quando a gente fala 3 reis magos, isso não tem nenhuma correspondência histórica. Inclusive, no Evangelho de Mateus, apenas fala os magos do Oriente. Não falam que são 3 e nem que são reis. E esses magos não significa que fazem mágica. Magos, o sentido disso é mais dos sábios do Oriente. Os sábios, né, que trouxeram esses presentes para o menino que é o Salvador, a luz do mundo, aquele que veio lembrar os homens quem somos nós, lembrar toda a humanidade, quem é cada um de nós. Esse é o sentido da encarnação de Jesus. Você esqueceu quem é você? Você esqueceu que você é um filho de Deus? Por isso que ele nos ensinou, inclusive, a rezar o Pai Nosso, o Pai de todos nós. Ora, se ele é o Pai de todos nós, então somos todos irmãos. Só que a gente parece que vive diferente disso. A gente vive cada nação se protegendo umas às outras. E mesmo dentro dos países, às vezes os estados se degladiando uns aos outros, puxando benefícios mais para o seu lado do que para o outro. A gente vê inclusive essa guerra comercial aqui no próprio Brasil em relação ao ICMS, por exemplo. Tem estados que querem oferecer mais vantagens e aí puxa para um lado, puxa para o outro. Há uma espécie de uma guerra fiscal. Não há um entendimento como se nós fôssemos um só. Jesus veio para nos ensinar a viver como um. Viver como um. Soa estranho isso, né? Como assim viver como um? É viver como se o outro não fosse diferente de você. E esse outro não é só a pessoa que você conhece, não. Qualquer outro. Ele veio a nos ensinar sobre o amor universal. E não o amor especial. Ele não veio para nos ensinar a amar os nossos pais apenas, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Ele veio para nos ensinar a amar o próximo. Ama ao teu irmão e a tua irmã como ti mesmo. E depois ele deu mais um grau nesse mandamento, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se for amar como a ti mesmo, às vezes você não pode ter esse amor por você. Então se você se odeia, você vai odiar o outro. Se você se culpa demais, você vai julgar culpa para os outros também. Então, peraí, siga o meu exemplo. Ame como eu fiz. E o que Jesus fez? Ele andou aí pela terra, sem discriminar ninguém. Ele aceitava as pessoas que chegavam até ele, as crianças, as pessoas marginalizadas da época. E aceitava inclusive os romanos. Porque quando ele chega como judeu, nascido ali naquela região, né, da Galileia, da Palestina, como uma espécie assim do Messias. Então eles esperavam, porque o Messias para o povo judeu é uma espécie assim de um rei, de um soberano que vai colocar uma espécie assim de um governo único, um governo mundial. Essa é a ideia do Messias judaico, da religião judaica. Ele é assim uma espécie de um governante mesmo, um ser muito iluminado e que vai se impor para fazer um governo mundial, alguma coisa assim. E Jesus veio dizendo que o reino dele não é desse mundo.
Ele veio para poder colocar um outro tipo de reino. Claro que um reino interno, um reino onde o amor é a lei maior e que vai se expressar na vida nossa, na nossa convivência. Não é apenas para ficar num reino espiritual, mas ele começa a partir de dentro. E Jesus não foi entendido dessa forma, tanto é que até alguns dos seus seguidores foram depois saindo, né, do alinhamento com ele, porque achavam que ele estava muito frouxo em relação aos romanos. Achavam que ele tinha que usar esses poderes dele para combater o domínio dos romanos, né, sobre os judeus. E Jesus não caiu nessa. Ele não era um político nesse sentido, né, dessa forma como a gente conhece. Ele tem uma outra missão, né? E aí ele andava com as mulheres, andava com pessoas marginalizadas. Então ele hoje seria uma pessoa que também imagino que não seria muito aceita não, porque ele talvez estaria na companhia de pessoas que talvez assim a gente não ache que são pessoas lá muito flor que se cheire, mas isso para ele não tinha a menor importância. Pediu água para uma mulher samaritana, ela mesma fica preocupada, como um judeu pedindo água para uma samaritana? Se você soubesse quem te pede essa água, mulher, você que me pediria uma água que se você beber não terá mais sede. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu a sua mensagem. Então Jesus é isso aí, essa luz que chega para iluminar, para clarear, para dar lucidez às pessoas, para que elas acordem desse sonho que para uns é mais um pesadelo, porque essa vida de competição, essa vida de uns guerreando com os outros, com tanta riqueza e tanta pobreza ao mesmo tempo, isso não é a nossa excelência humana. Nós não estamos no melhor do nosso humano, né? Não tem como. Por isso que Jesus é sempre esse símbolo, né, da pessoa que expressou o amor como ele deveria ser vivido. Como ele deveria ser vivido. Bom, e tem alguns outros ícones no Natal. Um deles é interessante, que é o presépio. E esse presépio eu, né, fiquei surpreso de saber que ele não é tão antigo. Ele surgiu, o primeiro presépio, alguém sabe quando, hein? Eu perguntei à minha mãe esse domingo, quando estava almoçando com ela, e a resposta estava na ponta da língua. Olha, foi Francisco de Assis, até porque ela já esteve lá em Assis, na Itália, e dizem que é um lugar super tocante, tem uma energia diferente aquela cidade, onde Francisco de Assis viveu. Então Francisco de Assis foi a pessoa que inaugurou o presépio, para poder demonstrar nas suas pregações sobre o nascimento, sobre esse momento, né, tão especial para os cristãos. E depois Martinho Lutero, que é o reformador, né, o que iniciou o protestantismo, ele era um católico da igreja, ele era um padre, né, o Martinho. Ele fez a reforma protestante, ele montou a primeira árvore de Natal, né, em casa. E dali começou esse simbolismo da árvore. E não é uma árvore qualquer, é o pinheiro. Tanto é que as imitações de árvore de Natal são sempre na forma de um pinheiro, porque o pinheiro é uma árvore que resiste a invernos rigorosos. Cai a neve em cima do pinheiro, inclusive, e ele está lá. A hora que a neve derrete, o pinheiro está vivo. Ele não se deixa matar, ser morto pela friagem, né? Pela geada. Então esse pinheiro também é um símbolo de esperança e de paz, de resistência, de permanência, né? Como é Jesus para os cristãos. Bom,
Então, hoje eu estava pretendendo contar para vocês algumas histórias de Natal, contos de Natal. Não tanto pelo conto em si, de Papai Noel, de presente, o meu objetivo não é esse. Mas são algumas histórias que vêm nos trazer esse espírito que nós estamos falando aqui. Esse espírito amoroso, esse espírito de irmandade, esse espírito da gente viver como um. É aquele famoso faça o bem sem olhar a quem. Porque a gente às vezes é tão doador para as pessoas de casa, para as pessoas amigas, mas quando se trata de outras pessoas estranhas, a gente já recolhe um pouquinho a nossa generosidade, porque não conheço, não tenho nada a ver com essa pessoa. Não estou dizendo que a gente tem que sair por aí, pelas ruas aí, botando todo mundo para dentro de casa, não é isso, né? Mas ir desenvolvendo essa universalidade. Quando eu falo universalidade do amor, é para que vá se contrapondo ao tribalismo, aquele amor especial, aquele amor muito, muito exclusivo, aquele amor que inclui uns e não inclui outros, tá bem? Então é esse o sentido do amor. Tanto é que quando Jesus estava pregando numa casa onde estava muito cheio de gente, aí de repente chega a notícia até ele que a mãe e os irmãos dele estavam chegando. O que fariam? Porque eles não cabiam, não dava para entrar. Aí é como se Jesus estivesse entendendo assim, vocês estão dizendo que se minha mãe e meus irmãos chegaram é para poder pedir algumas pessoas para sair, para que eles entrem, né, e tomem os lugares, porque eles têm um certo privilégio. E aí Jesus simplesmente pergunta, quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele até coloca, quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, meus pais, são as pessoas que são todos que compartilham desse mesmo espírito, que escutam minhas palavras e a põem em prática. Ele não estava desmerecendo a sua mãe e seus irmãos. Ele simplesmente estava incluindo todo mundo nessa mesma categoria, nesse mesmo patamar. Claro que esse é um desafio para todos nós, porque nós fomos educados, fomos criados para ter amores especiais. Isso é normal. A gente está tão habituado a isso que acha até estranho falar de um amor universal, desse amor mais ágape, mais amplo, né? Mais incondicional, indiferenciado, e que se estende inclusive por toda a natureza, para as plantas, para os animais, para todo o meio ambiente também. Porque tá tudo é uma coisa só, tudo é uma grande teia. É um grande ser, a própria terra é um grande ser, e não apenas um lugar onde habitam os seres vivos. E aí, bom, tem uma passagem no Evangelho interessante, vamos ver aqui uma situação. É quando Jesus ele diz assim, para aquelas pessoas que vão oferecer a sua oferta a Deus no altar, mas estão ainda brigados, estão com suas inimizades ainda pendentes. E ele fala, não, pode deixar essas ofertas aqui e vá primeiro reconciliar com teu irmão, depois você vem e oferece. Como assim? O que tem uma coisa a ver com a outra? Aí eu vou fazer para vocês uma pergunta. Vamos imaginar então um dia de Natal, um almoço de Natal, que hoje está mais raro, né? E de repente uma família onde tem umas inimizades entre os irmãos, um dos filhos liga para a mãe na véspera de Natal dizendo, ô mãe, vou dar uma passada aí mais cedo, eu sei que a turma vai almoçar aí, mas eu não quero ir para o almoço não, porque eu não quero encontrar com fulano, o irmão, que ele não está bem, tá obrigado. Então eu vou mais cedo, porque eu quero levar um presentão para a senhora, fiz até prestação, viu, nas Casas Bahia. Então eu vou levar um presente para a senhora ficar bem feliz, tá mãe? Aí depois eu vou embora antes da turma chegar. O que você acha que essa mãe está sentindo no coração? Você acha que ela realmente está feliz? Porque ela vai receber um presente que pode ser até um eletrodoméstico lá, um forno no micro-ondas, porque comprou até a prestação? Isso, meu filho, vem mesmo, vem trazer meu presente mais cedo. Você acha que é isso que a mãe está querendo? No fundo, a mãe está triste.
E ela gostaria de dizer, como poderia dizer para esse filho: ô filho, deixa o presente para lá, você quer me dar um presente mesmo? Você quer me dar um presente? Quero, mãe. Então venha para a hora do almoço, venha para o almoço. Eu nem te peço para você cumprimentar o seu irmão, eu nem te peço para você ficar junto, nem dar um abraço nele, não te peço, fica apenas perto, fica apenas junto com a gente. Vai que num desses encontros e desencontros da vida, nesses esbarrões que a vida dá, os seus olhares se cruzam, e nesses olhares, de repente, um pedido de perdão de ambas as partes, porque sempre quando há uma briga, tem sempre, não é um lado errado e um lado certo, isso é o que pensam, mas todos os lados têm a ver com isso. E o legal é que quando a pessoa, às vezes, mesmo com razão, que ela acha, ela vai e pede perdão, já que há um conflito entre as partes. Isso é o que uma mãe esperaria. Então a mesma coisa, se um pai e uma mãe humanos, no coração deles é isso que esperaria, imagina o Pai de Deus, o Pai Celestial, o Pai Nosso, o Pai e Mãe Celestial, porque Deus não é homem nem mulher, né? Aqui a Maura diz: nunca, nenhuma mãe quer esse tipo de presente, ela quer presença, união. Exatamente, Maura, exatamente. Larga esse presente para lá e venha você. Aí a mãe alimenta aquela esperança de que eles podem se encontrar, como numa história. Uma história que diz que dois irmãos moravam em fazendas vizinhas, separadas por um riacho, e eles estavam em conflito. Foi a primeira grande desavença de uma vida de trabalho lado a lado, porque eles moravam em fazendas vizinhas. Mas agora havia tudo mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Briga da feia. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu bater a sua porta. Era um homem procurando trabalho, ele era um carpinteiro, perguntando: vocês têm um serviço para mim aí? E ele disse: sim, foi bom você chegar por aqui, eu estou precisando de fazer um serviço há muito tempo aqui. Vê aquela fazenda ali depois do riacho? Ela é do meu vizinho, na verdade é do meu irmão mais novo. Só que nós brigamos e eu não quero nem olhar para a cara dele, não posso suportá-lo. Então eu quero que você pegue aquela pilha de madeira que eu já deixei lá próximo e faça uma cerca nessa trilha que une as nossas fazendas. Faça uma cerca ali, para poder a gente realmente fechar a porta. Aí o carpinteiro disse: ah, entendo a situação, mostre-me onde que está o martelo, os pregos, e que eu vou fazer o serviço. Aí o irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade, passar o dia lá resolvendo coisas. Na volta, e o homem ficou lá, cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro, na encomenda. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de uma cerca, ele viu uma ponte construída sobre o riacho, e logo ele pôs a mão na cabeça e falou assim: mas espera aí, o trabalho está bem caprichado, mas é uma ponte bonita, mas o que é que o meu irmão vai pensar? Né? Vai pensar, depois de tudo que ele foi tão atrevido, e xingou lá o carpinteiro: mas você foi muito atrevido, foi construir essa ponte, eu lhe pedi uma cerca. Mas aí as surpresas não pararam. Ao olhar para a ponte, o que ele viu? O irmão vindo, atravessando a ponte de braços abertos, todo feliz, porque ele entendeu com aquela mensagem, com aquela ponte construída, que o irmão havia perdoado, que o irmão já estava estendendo para ele um sinal de reconciliação, e ele veio todo, ele estava envergonhado, né? E veio todo com o coração aberto, e o irmão mais novo, e ele ficou imóvel, o irmão mais novo chegou e diz: você realmente foi muito amigo construindo essa ponte, mesmo depois de tudo que eu lhe disse. Aí o irmão mais velho não resistiu, no impulso correu na sua direção, e os dois se abraçaram no meio da ponte. E aí, o que era motivo para brigas agora virou
Não, não tem problema. Não, fui eu que comecei. Não, mas eu não devia ter dito aquilo para você. Ah, mas eu fui ríspido. Ah, mas eu também provoquei você. Cada um desculpando o outro. Porque o que dá para rir, dá para chorar. Questão só de peso e medida. O mesmo motivo que você tem para culpar, você arruma outros motivos para o mesmo fato, para desculpar. Nós já conversamos tanto em outras lives aí sobre o perdão, né, sobre essa questão de culpar e desculpar como uma escolha. Aí agora o carpinteiro ficou feliz, viu que a sua missão foi cumprida. E na hora de se despedir, o irmão mais velho, não, fique com a gente aqui, nós temos outros trabalhos para você, você foi muito importante para a nossa vida. E o carpinteiro diz, não, eu não posso ficar, eu até adoraria ficar, mas eu tenho outras pontes para construir. Um construtor de pontes é inclusive chamado de um pontífice. Na Igreja Católica, o Papa é chamado de sumo pontífice. Isso quer dizer aquele que é o maior construtor de pontes, que une. Até porque a palavra católico, igreja católica, significa universal. Mas não no sentido em que muitos entenderam ela, inclusive na época das missões, das missões a países que foram colonizados, de impor-se ao mundo para que ela fosse universal na marra. Não. Ela é universal porque ela quer ser uma luz que brilha e que atrai as pessoas para ela. Não para os seus dogmas, não para a sua igreja, mas para quem é o maior sentido da igreja, que é Jesus Cristo. É atrair as pessoas para Jesus e não para a igreja. Né? Porque Jesus e Deus é bem maior do que a igreja. O Espírito do Natal, então, nos convida a darmos um passo além das nossas fortificações, da gente, ao invés de ajuntar pedras e madeiras para construir cercas e muros, construir pontes com ela. E às vezes através de um sorriso, de abrir o sorriso, o rosto para uma pessoa, seja para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para as pessoas que nos servem, que trabalham para a gente, que de uma outra forma prestam serviços. Sempre podemos estender alguma coisa, dar um abraço, dar um sorriso. Mesmo em tempos de pandemia, né, o sorriso pelo menos, ao menos o sorriso. Aqueles que conseguirem vencer o medo, né, podem dar um abraço. Tanto o medo recíproco, se as duas pessoas consentirem, está tudo bem. Né? Veja um outro, vamos ver aqui algumas ideias. Vamos construir pontes e não muros, aqui diz a Maria de Fátima. Tá isso aí, Fátima da Bahia, beleza. Tem mais algumas mensagens aqui, ainda vão chegando aos pouquinhos. Veja uma outra história interessante dentro desse espírito de Natal. Um frágil e velho homem foi viver com o seu filho, a sua nora e o seu neto. É o pai que foi morar com o filho. As mãos do velho já tremiam e a vista era embaralhada, o seu passo era hesitante. Imagina uma pessoa mais velha, assim, meio com um Parkinson, né? Já muito trêmulo. E a família comia junto à mesa, todo mundo junto. Mas as mãos trêmulas do avô faziam com que derramasse arroz, às vezes entornava um copo d'água, ervilhas rolavam pela colher e caíam, manchava a toalha de mesa. E aí ele derramava na toalha, era uma bagunça. E essa bagunça irritou muito o seu filho e a sua nora. E aí uma hora eles pensaram assim, nós temos que tomar alguma providência em relação ao papai. Já tivemos bastante de leite derramado e ficar ouvindo ele comendo ruidosamente, ele faz muito barulho para comer e cai aquela comida no chão. E ficaram meio impacientes com o avô do neto, né? Aí o marido e a esposa prepararam então uma mesa no canto da sala, uma mesa separada.
e falaram: ô papai, come aqui agora, come aqui, porque aí você fica mais à vontade, você pode fazer o barulho que você quiser, você pode derrubar as coisas aqui, e nem quebrar talheres e coisas que nós vamos colocar aqui agora, uma tigelinha de madeira, para não ter perigo de quebrar a cerâmica, porque ele já tinha quebrado mais de 2 pratos. E quando a família olhava de relance, assim, estava lá jantando, olhando para o vovô lá na mesa dele separada, percebiam ele assim, ele conformado, mas ao mesmo tempo triste, por causar tantas preocupações, por ser esse estorvo na vida do filho, da sua nora. Ele sentia que ele era um peso. E mesmo assim, as únicas palavras do casal eram sempre palavras de advertência, sempre assim zangando com ele. E o neto ali de 5 anos assistia aquilo tudo, vendo aquele cenário da família, e eles vão aprendendo com o exemplo, não é assim? E na noite de Natal, antes da ceia, o pai notou que seu filho estava ali brincando com umas sucatas de madeira. Perguntou docemente para a criança: o que está fazendo, querido? O que está fazendo com essa madeira, meu filho? E da mesma maneira, dócil, a criança respondeu: ô pai, eu estou aqui brincando, fabricando uma pequena tigela de madeira para você e a mamãe comerem sua comida quando eu crescer. E voltou lá a trabalhar, normalmente, achando aquilo que era assim mesmo, já que ele viu os pais fazendo com o avô, ele já estava se preparando para fazer o mesmo com seus pais. E as palavras do menino golpearam os pais, que ficaram mudos, correram-lhe lágrimas. Apesar de nenhuma palavra ter sido falada entre eles, eles concordaram e souberam o que tinha que ser feito. E naquela noite, o marido, o filho, né, no caso, foi lá e pegou o pai, a nora também o trouxe, e vieram gentilmente conduzindo o velho para a mesa da família, para a mesa da ceia de jantar. E para o resto dos seus dias, ele comeu sempre com a família. E por alguma razão, nem o marido nem a esposa pareciam mais se preocupar quando caía um garfo, o leite era derramado, ou a toalha da mesa tinha sujado. Eles compreenderam. Precisou de uma criança intervir. Precisou de uma criança passar a mensagem e colocar o espelho na frente dos pais dele. Aqui, papai, ó. O que você dá é o que você recebe. Então já estou preparando já a sua recepção. O que você semeia é o que você colhe. E sem filosofar, o filho não tinha essa filosofia, né, na sua mente, mas ele captou a mensagem. E foi um mensageiro aí. O filho foi um anjo mensageiro, né, nesse caso. E aí, o que acharam da história? Ah, isso mesmo, a Maura lembra, bem parecida com aquela música Coro de Boi. Exatamente. É uma música que eu até ouvi o Zezé de Camargo e o Luciano cantando, não é isso? Exatamente, exatamente. Só não me lembro da música, que a letra dela. Veja uma outra história. Estava lá um viajante passando na porta de uma igreja e ouvia 2 homens muito beatos discutindo um com ele, um com o outro, qual deles era mais merecedor do céu, pelas suas boas ações, pelas suas boas obras. Aí aquele viajante, vendo aquela peleja ali entre os beatos, que queriam disputar quem é que era mais merecedor do céu, lhes contou uma história. Era uma vez um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Uma pessoa que vivia esse espírito do amor, que a gente está chamando aqui de espírito do Natal. E aí um dia ele morreu. E quando, sendo um ser espiritual, todos os espíritos que ele encontrou ali após a sua morte
já recomendaram para que ele fosse diretamente ao céu. Vai para o céu, porque um homem tão bondoso como você foi, sabe, tem que ir para o paraíso, já está lá te esperando lá, tá certo? Pois ir para o céu nem era tão importante para aquele homem, ele iria para qualquer lugar, para ele não estava esperando receber nada, ele só queria viver a vida dele como ele achava interessante. Mas então ele foi até lá, vamos lá. E naquela época, o céu, é uma historinha, tá, pessoal? No céu não havia que passado por um programa de qualidade total, o céu estava assim com a recepção ali um pouco bagunçada, e a recepcionista deu uma olhada rápida nas fichas dos recém-falecidos para ver se o nome dele estava lá nos candidatos ao céu, a entrar no céu. Como não achou o nome dele, falou assim: meu irmão, meu amigo, se o seu nome não está aqui, pode saber que está lá embaixo. E orientou para que ele fosse ao inferno. Ele foi. E no inferno, você sabe como é, né? Ninguém precisa de crachá, de convite, qualquer um que chega já pode entrar. A porta é larga, como diz. Aí o sujeito entrou e foi ficando por lá mesmo. Menino, passou alguns dias, Lúcifer, o chefe lá do inferno, chegou furioso às portas do paraíso para tomar satisfação com São Pedro. E já foi logo xingando: Pedro, você é um canalha, Pedro. Nunca imaginei que fosse capaz de uma baixaria dessa. Isso que você está fazendo é terrorismo. Não pode, não vale. E o Pedro: o que é isso? Sem saber o motivo de tanta raiva, de que se trata? E Lúcifer continuou: você mandou aquele sujeito lá para o inferno e ele está lá fazendo a maior bagunça. Chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora está lá todo mundo no inferno dialogando, se abraçando, sorrindo uns para os outros, se ajudando. O inferno está insuportável, parece um paraíso. E fez um apelo: Pedro, por favor, pega aquele sujeito e traga para cá, aqui que é o lugar dele. E aí a história acabou. E quando o passante terminou de contar a história para aqueles dois lá que estavam disputando quem é que entraria primeiro no céu, olhou carinhosamente para eles e disse assim: meus amigos, vivam com tanto amor no coração, que se por engano você for parar no inferno, o próprio capeta lhe trará de volta ao paraíso. Fique tranquilo. Você não vai para o lugar errado, não. Você vai para o seu lugar. É meio piada também, não é? Dá para a gente dar uma risada assim. Muito bem. A gente às vezes fica tanto achando que as nossas boas obras, apenas a nossa praticância religiosa, as nossas rezas, ou tanto que a gente vai ao culto, ou à missa, ou sei lá onde, é isso que vai nos garantir uma espécie de um lugar no céu, um ingresso no céu. Tem uns que inclusive achavam que se construíssem igrejas muito ricas, já estariam ganhando pontos com Deus. Uma época na Igreja Católica, principalmente na Idade Média, inclusive o Martinho Lutero, ele se rebelou tremendamente contra isso, contra a chamada venda de indulgências. O que era uma venda de indulgências? Significa que se você desse algum dinheiro para a igreja, você seria perdoado dos seus pecados. E conforme o pecado, se fosse um pecado mais cabeludo, mais mortal, tinha que pagar mais. Aí você vai entender, inclusive, como em algumas cidades históricas, como Salvador, aqui mesmo em Minas Gerais, São João del Rei, você tem praticamente igrejas assim, quase que de quarteirão em quarteirão. E aquilo não significa que são paróquias como a gente tem hoje em dia, que às vezes num bairro você tem uma igreja católica, por exemplo, que faz uma paróquia. Está lá a igreja do Padre Eustáquio, igreja do Carlos Prates, né? Então a gente tem aqui delimitado, igreja de São José, lá no centro de Belo Horizonte, que eu estou falando, né? É porque elas representam aquela igreja do bairro. Naquela época não.
Você podia ter no mesmo bairro 10 igrejas. E cada uma querendo ser mais rica, inclusive muitas com muito ouro dentro delas. E o sentido era esse, porque elas foram construídas inclusive na época da escravidão. E como havia muito pecado mortal por causa da bestialidade. O que é a bestialidade? Como o negro não era considerado ser humano, porque senão não haveria justificativa para ele ser escravo, questionava inclusive se ele tinha alma. Então, mas por outro lado havia relações carnais entre os senhores, os brancos e os negros. Inclusive nas fazendas, né, os senhores com negras, das senzalas. E como isso acontecia, se era um animal, então é como se você estivesse tendo relações sexuais com uma égua, com um animal qualquer, uma vaca. Isso era bestialidade, que é pecado mortal. Mortal. Então, para escapar dessa pecaminosidade, nada como uma igreja bem rica para você ser perdoado dos seus pecados. Isso conta a história, né? Muito bem, vamos a uma outra história aqui. Era uma vez um homem que estava lá no barbeiro, cortando seu cabelo, se preparando para as festas de fim de ano. Enquanto tinha seus cabelos cortados, batia aquele papo com o barbeiro, né? Barbearia tem muita conversa, né? Política, futebol. E no caso ali, era o momento do Natal. E ele falava do Natal como uma manifestação do amor de Deus por nós. Todo entusiasmado, falando para o barbeiro. E o barbeiro só olhando assim de lado, fazendo aquela cara assim, desconversando, querendo mudar de assunto. Mas só que o homem não mudava de assunto e o barbeiro não rendia a conversa. Aí o barbeiro, incrédulo, não aguentou mais e falou assim: me desculpe, meu caro, mas eu não acredito que exista um Deus. Como? Disse o freguês. Por quê? Ora, se Deus existisse, como você está dizendo, não haveria tanta gente miserável, passando fome, não haveria mendigos, maltrapilhos. Olhe em sua volta, veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas para ver isso. E aí o cliente disse: sinto muito que você pense dessa forma. É assim mesmo que eu penso. E ele ficou sem ter um argumento ali na hora para dizer que o barbeiro não estava com a visão correta. Aí ele pagou o corte, foi saindo da barbearia e logo que ele deu uns 10 passos na calçada assim, ele viu um mendigo imundo, cabelo feio, barba toda desgringuenhada, suja abaixo do pescoço. E subitamente lhe ocorreu uma ideia, aquele insight assim. Aí ele deu meia volta, entrou na barbearia. O barbeiro até olhou: o que aconteceu, né? Não te dei o troco? Aí ele disse: não, tudo bem, mas eu queria te falar uma coisa. Sabe, eu não acredito que existe barbeiro, não. Ah, como assim? Olha, se existisse barbeiro como você, não haveria tantas pessoas com cabelo e barbas descuidadas como a gente vê na rua aqui. Como assim, senhor? Ora, se existem essas pessoas dessa forma, é porque eles não vieram até a minha barbearia. Eles não vêm até a mim. Ah, então agora você entendeu a respeito de Deus. Da mesma forma como se existe tanta miséria, tanta injustiça, pode ser que as pessoas entraram por outros caminhos, esqueceram o caminho que leva a Deus, tanto um quanto o outro. E que se há tanto problema, se há tanto mal, não é porque o mal é uma existência, mas é porque falta o bem. Do mesmo jeito que quando há o escuro é porque falta a luz. Se existe tanta pobreza, tanta miséria, tanta violência, é porque Deus não está lá, não está sendo colocado. Não é porque Deus se ausentou, não é porque Deus foi embora, não é porque tem umas pessoas até que falam que Deus permite, como se até Deus mandasse uma coisa dessa. Não,
Deus é amor, Deus é misericórdia. Só que o homem tem um livre-arbítrio. Deus é a luz, como está no Natal, né? A luz que atrai, a luz que chega para aquecer, para iluminar, para dar vida aos corações, à humanidade. Mas se a pessoa virar para o outro lado, a luz não chega para ela. Tem até uma expressão de Jesus no Evangelho que diz: eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não abrir, eu vou continuar batendo na porta. Sempre. Porque eu não vou arrombar a sua porta. Não é assim? Muito bem, muito bem. Mais uma história. Aqui o pessoal comentando. A Nai dizendo gostei. A Ângela falando pura verdade. A Alzanete, muito boa. A Nai comentou novamente. É o homem que se afasta de Deus. É igual quando você tem uma eletricidade na sua casa e está com o abajur no escuro sem ser. Por quê? Porque você tem que ligar lá, ué. Você tem que fazer essa parte, esse gesto. Você tem que dar esse passo na direção. É isso que é o livre-arbítrio, né? Muito bem, muito bem. Vamos ver mais uma história. Essa história tem um personagem até muito apropriado para os tempos de Natal. É o Gabriel. Estava lá o Gabriel com seu carro voltando para casa. Ele estava assim, meio quase desempregado, fazendo só uns bicos. E nessa preocupação, vindo para casa já assim no entardecer, quase não viu aquela senhora com o carro parado ali no acostamento de uma estrada. E chovia, a senhora estava molhada. E percebendo que ela precisava de ajuda, parou o seu carro e se aproximou. E ele pôde perceber que a senhora ficou com medo, como se fosse uma pessoa estranha assim. Ai, será que ele vai me assaltar? E ele disse: não, minha senhora, pode ficar tranquila, eu estou aqui para te ajudar. Por que a senhora não fica dentro do seu carro? Está mais quentinho. E eu vou fazer aqui a troca do pneu. Pode ficar tranquila, tá bom? E ele tranquilamente tirou o pneu, colocou o step, enquanto apertava ali as porcas da roda. Ela até já ficou mais tranquila, abriu a janela e começou a conversar com ele. Contou que ela estava ali só de passagem por aquela estrada e não sabia como agradecer aquela preciosa ajuda. E Gabriel falou assim: não se preocupe. Perguntou inclusive quanto que ela devia a ele. E como Gabriel não pensava em dinheiro, ele gostava de ajudar as pessoas quando tinha necessidade. Era um modo dele viver. Nunca lhe ocorreu agir de outra forma. Não era possível ele ver aquela pessoa precisando de uma ajuda e ele negar essa ajuda. Mas aí ele respondeu para ela quando ela ofereceu pagar a ele: não. Se a senhora quiser realmente me reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém que precise da sua ajuda, dê para aquela pessoa o que ela estiver precisando. Faça por ela o que eu fiz pela senhora. Tá bom? E, inclusive ela entrou no carro, ela já estava no carro, ela deu partida e ele esperou ela até sair e foi embora para casa. Foi um dia um dia muito frio, aquele dia chuvoso, mas ele estava indo para casa, lá para encontrar com a sua esposa. Alguns quilômetros abaixo, aquela senhora que tinha sido favorecida ali pela troca do pneu, entrou num pequeno restaurante à beira da estrada para comer alguma coisa. E a garçonete que veio até ela já lhe trouxe até uma toalha limpa para que pudesse secar um pouco o cabelo, porque ela estava molhada. E lhe dirigiu um doce sorriso, mesmo com seus pés doendo, de um dia inteiro de trabalho. A senhora notou, inclusive, que a garçonete já estava grávida de uns 8 meses, estava com a barrigona e trabalhando. E ela não deixou que essa tensão e essas dores do dia de trabalho mudasse essa atitude dela de generosidade com aquela senhora, de serviço. E a senhora ficou muito curiosa para saber como alguém que tinha tão pouco poderia tratar tão bem um estranho. Ela nem me conhece. Veja
a forma de ver dessa mulher. Medo que alguém lhe chegasse, e até é natural que aconteça, né, numa estrada, achar que ninguém pode parar para ajudar. Quando a gente acha que alguém não pode parar para nos ajudar, talvez seja porque a gente talvez não ajudaria as pessoas, porque talvez a gente ache estranho também ajudar um estranho. Claro que tem esse elemento de ser uma mulher, um homem que chega, né? É mais fácil um homem se aproximar para oferecer uma ajuda a um carro, né, que está ali precisando de ser consertado na sua roda, do que uma mulher oferecer ajuda. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas não é tão comum. Pois então ela se lembrou do Gabriel. O Gabriel me pediu para... E essa moça aí grávida, cansada, trabalhando, porque ela está precisando de trabalhar mesmo, né? Depois que terminou a refeição, pagou com R$100 o seu lanche, tinha um troco bem gordo para ser devolvido, mas enquanto a garçonete foi buscar o troco, a senhora se retirou da lanchonete, foi embora. E ainda deixou debaixo do guardanapo mais 4 notas de R$100. Uma gorjeta da gorda. E aí aquela garçonete, sem saber por onde a mulher estava, apenas no seu coração agradeceu, deu aquela lágrima rolando nos seus olhos e dizia assim, aí lendo lá, porque ela deixou uma coisa escrita lá no guardanapo: você não me deve nada, eu já tenho bastante. Alguém me ajudou uma vez e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar, não deixe essa corrente terminar com você. É aquela famosa corrente do bem, né? Tem até um filme, né, que fala sobre isso. Bom, havia mesas para limpar, açucareiros para encher, pessoas para servir. Aquela noite foi ainda mais puxada. Mas quando ela foi para casa, já chegou, o marido já estava dormindo e ficou assim, gratificado com aquele dinheiro salvador que chegou na hora boa. Nossa, como que aquela senhora poderia ter adivinhado que a gente estava precisando de tanto de um dinheiro agora, nesse momento do bebê para o próximo mês, estamos todos apertados. Aí ela virou para o marido que dormia ao lado na cama, deu-lhe um beijo e sussurrou assim: ô meu querido, eu te amo, tudo vai ficar bem, Gabriel. O marido era o Gabriel, o moço lá do pneu. Foi rápido, né? Essa corrente do bem voltou rápido. Às vezes não é assim tão rápido não, porque quando a gente faz uma coisa a gente não espera se receber. Mas uma coisa é fato: para você receber você tem que dar. O dar é o pré-requisito do receber. Então, se está faltando tanta coisa para a gente se queixa de tantas coisas, a gente deveria se perguntar: o que é que eu estou negando a mim mesmo? Porque o que eu nego ao outro é o que eu deixo de receber. O amor que eu nego, o sorriso que eu nego, a compreensão que eu nego, o perdão que eu nego ao outro é o que eu deixo de receber. Porque o que eu recebo é o que eu dou. Um dia a gente vai compreender isso. Claro que a gente compreende isso de uma certa forma, mas depende da camada. Tem camadas e camadas. Camadas mais superficiais, mais intelectuais, e tem uma camada que é mais visceral, que é uma camada assim tão mais profunda que a gente não consegue viver de outra forma. A gente vive como um. Vive como um. Muito bem, pessoal. E aqui terminamos nossas histórias de Natal. Temos que fechar agora a nossa live. Já tem 1 hora que estamos aqui ao vivo no Instagram. Ela vai ficar gravada aqui no IGTV. E vamos fazer a nossa última live do ano na próxima segunda-feira, falando um pouco sobre virada do ano. Ainda não sei qual vai ser o título não, mas falando sobre Feliz Ano Novo, né? Mas dentro de uma outra perspectiva mais espiritual, como a gente sempre aborda aqui, tá bom? Ela também vai ficar amanhã gravada lá no YouTube, a live. Se você quiser fazer seus comentários, dar o seu like, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, né? Ou então no YouTube, se você já estiver vendo, nós ficamos muito gratos, tá bom?
uma boa noite, boas festas para você, fique tranquilo, siga o seu coração nessas festas, tá? Sai um pouquinho da mente, o medo está aqui, ó, e abre um pouco mais seu coração, tá? Isso garante imunidade também, tá bom? Isso não quer dizer que você seria irresponsável, não. É apenas acreditar que há coisas maiores e que importam mais, tá bom? Boa noite, queridos. Namastê.